Shalom, amados, mais uma vez aqui com vocês. Vamos falar um pouco do final dos tempos e algumas profecias, né? Algumas coisas que estão acontecendo ao alinhamento, né? São vários textos bíblicos que nós poderíamos encaixar com aquilo que está acontecendo hoje, né? Nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, tanta coisa acontecendo, né? E eu queria falar com você um pouquinho sobre algo da atualidade, sobre o mês de Reshvan. Reshvan é um mês em hebraico que vai de meados de outubro, né, até meados de novembro deste ano. Embora Reshvan não tenha assim grandes festas como o mês anterior de Shirei, assim mesmo tem alguns temas que apontam para sinais assim muito importantes. Eu queria abordar aqui alguns sinais importantes para que você possa anotar aí, se você quiser pegar um caderninho, anotar, para que você possa aprender a voz profética que está na palavra, né? Reshvan marca o início das chuvas de outono em Israel. As chuvas de outono estão associadas à vinda do Senhor. Eu não vou ler aqui o texto na Bíblia, mas você pode ler Oséias 6:3, ok? Então está associado às chuvas, né? À vinda do Senhor. Reshvan, também quando o primeiro templo foi construído, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, né? Nós temos aí também um dado sobre isso, que marca, né, justamente essa data em que nós estamos aí. O templo é uma imagem, né, que hoje nós sabemos do corpo do Mashiach, né? O corpo do Mashiach, que será totalmente completada com a entrada, a palavra diz, dos gentios, né, sobre o corpo do Mashiach, a vinda do Mashiach. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala sobre o templo. Somos nós o templo do Espírito, né? Visto que Reshvan também é o único mês sem festivais, observâncias especiais, os rabinos ensinam, né, que está reservado para a época do Mashiach, por isso que essa época é um pouquinho mais quieta, né? É uma época mais tranquila, e não é tão tranquila do jeito que nós estamos vendo, tá certo? Então, é, pensa-se numa uma época tranquila e vem repentina destruição. Foi o que aconteceu, né? Quando aquele pessoal lá invadiu a Terra Prometida, e a Terra Prometida estava ali tranquila, e eles conseguiram entrar e acabou liquidando muitas pessoas ali. Então, era para ser um tempo mais tranquilo, tá certo? No misticismo judaico, esse mês de Reshvan está ligado à letra Nun. A letra Nun, no alfabeto hebraico, ela representa o número 50, é o número do jubileu. Além disso, em aramaico, o Nun significa peixe, né? Símbolo dos peixes. E o peixe, nós sabemos que ele representa muito bem os crentes da igreja. Dá para entender? Então, se você for alinhando uma coisa aqui outra ali, você vê que o relógio escatológico de Deus, os pontos proféticos da palavra, está em andamento. Esse mês de Reshvan é quando o Sol entra na constelação de Libra, cujas balanças de justiça denotam o quê? Julgamento. E nós tínhamos profetizado que esse ano seria um ano de julgamento, meus amados. Nós falamos muito sobre esse ano para as pessoas da igreja, as pessoas do reino. Nós falamos muito que haveríamos de ter um tempo de justiça da parte do Eterno. Eu, orando, eu tive uma visão muito forte, que vinha descendo uma espada pontiaguda para a terra. E eu perguntei o que era aquilo. E aí, quando eu perguntei o que era aquilo, veio os textos que estão lá em Apocalipse sobre as igrejas. Tenho contra ti. Então, tem coisas que o Senhor está resolvendo, tem coisas que o Senhor está fazendo, que o Eterno está fazendo, para então a consumação de todas as coisas. Cada peça no seu lugar. Esse mês Reshvan
é quando também nós recordamos o dilúvio de Noé. Aí é um ponto principal. Começou e terminou. Capítulo 7 e 8 de Gênesis, né? Então foi nessa época, os estudiosos, né, eles encontram sempre as épocas justamente nessa época. Isto é um significativo que Jesus diz: quando ele retornar, será como nos dias de Noé. Então, nós poderíamos dizer que ele vem já e que já vai acontecer, não podemos calcular o dia nem a hora, a palavra diz isso. Mas nós sabemos que nós estamos muito prestes a ver algo muito grande acontecer, né? Então nós estamos aí praticamente às portas de muita coisa para acontecer. Porque veja bem, se Jesus diz que será retornar, ele retornará e as coisas serão como nos dias de Noé, como está escrito lá em Mateus, capítulo 24, 35 a 39. Considere esse paralelo, né? O dilúvio e essa vinda do Mashiach. O dilúvio e a vinda do Mashiach. Muitas pessoas falam do arrebatamento. O arrebatamento, nós estamos estudando muito sobre isso, porque se você ler alguns textos, como lá em Lucas, ou praticamente em Mateus também, você vai ver que quem foi retirado foram as pessoas e não a família de Noé. A família de Noé foi acoplada, né, dentro de uma arca, foi colocada dentro de uma arca e ficou por cima das águas, e elas permaneceram numa terra nova novamente. E as outras pessoas foram dissipadas. Eu quero falar com vocês num outro estudo sobre as pessoas que falam que vão morar no céu, né? Eu creio que nós vamos ficar aqui na terra, será restaurado, e eu provo isso nas Escrituras. Vários textos, várias condições para isso, e as pessoas estão esperando. Essa coisa, meus amados, de arrebatamento e de viver no céu, é coisa muito recente, coisa de 100 anos atrás, 120 anos atrás, que levantaram essa doutrina. Então, nunca se falava disso. A palavra diz que serão exterminados da terra, né? Então, eu vou preparar um estudo com os textos e você vai ver claramente que você está sendo enganado muitas vezes. Se você não estudar o original, se você não estudar profundamente os códigos, né, os pontos principais, com certeza vai passar batido e você vai ser enganado. Tá? Então, ambos ocorrem no mesmo em que as pessoas estão envolvidas, esse acontecimento, né? Quando a gente fala da vida do Mashiach, né? E os acontecimentos lá do dilúvio, muito parecido, né? Muito parecido mesmo. Então, se você ler Mateus 24, 39, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4, né? Nós só temos nesse livro sobre arrebatamento, e a palavra arrebatamento, ela é usada em outras situações também, que eu vou mostrar para vocês vão ficar de boca aberta. Existem pastores famosos aí falando do arrebatamento, que a igreja vai ser arrebatada, sem nenhum ponto muito forte sobre isso. Sempre em cima de um versículo muito mal interpretado, ok? Então, o que vai acontecer, não sabemos ao certo. Nós sabemos que quando Yeshua voltar, ele vai separar um povo do outro, né? É por isso que diz que quando dois estão juntos, serão separados mesmo. Aqueles que vão ficar com eles é aqueles que serão expulsos da presença dele. Então, quando nós vemos sobre esse tipo de coisa, amado, é bom que você analise, né, de forma muito assim criteriosa, né? Então, Noé tinha 600 anos, veja bem, ó, outro fator profético. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. E a humanidade vai chegar a 6.000 anos, né? E nós temos aí 5.784 pelo calendário judaico, mas existe um erro. E nós podemos estar muito às portas mesmo, né? Às portas mesmo. Porque quando bate 6.000, logo entra 7.000. Aí é o milênio, né? Então os acontecimentos têm que ser no finalzinho agora, para que depois nós vamos ter
né, uma eternidade junto com Yeshua, reinando sobre toda a terra. O Mashiach, né? Mashiach. O povo judeu também espera o Mashiach, né? Então, quando o julgamento final começar, aí nós vamos entender vários tipos de coisas. E existem livros, até fora da Bíblia, né? Como a epístola, por exemplo, de Barnabé, capítulo 15, versículos 7 a 9, diz muita coisa lá. Nós temos outros escritos que não estão na Bíblia, né? Que falam de coisas poderosas. Então, essa correlação do dilúvio, né, que nós estamos falando, e que foi nesse mesmo tempo, então chama muito atenção por aquilo que está acontecendo, porque nós estamos vendo aí, né, que de repente acontece aquilo na Terra Santa, aí entra lá ah, os grandes países em movimento, né, e outra coisa, nós vimos também que no dia 17 de Reshvan aconteceu um eclipse, e justamente nessa temporada foi que aconteceu o dilúvio. A palavra sempre diz para que a gente olhe para as coisas lá do alto, né? Então, o Eterno sempre diz, né? Então, nós temos que ficar atento quando acontece um eclipse, quando acontece uma movimentação, sempre há um resultado aqui na Terra. Então, há três coisas dignas de notar sobre este eclipse. Primeiro, ocorre pouco antes da meia-noite em Jerusalém. Mateus 25, 6, dá uma lida lá. Em segundo lugar, ocorre na constelação de peixes, uma imagem dos crentes ou da igreja. Terceiro, é apenas um eclipse lunar parcial e, portanto, não uma lua de sangue cheia. Na última lua de sangue, até nós falamos muitas coisas, né? Visto que as luas de sangue são um sinal iminente, né, do dia do Senhor também, e o fato de a última ter ocorrido há um ano é significativo também. O dia 17 de Reshvan, este ano, é conhecido com alguns dos feriados mais antigos do mundo, conhecidos como Halloween, né, Dias de Finados, o Dia dos Mortos, né, para as pessoas que guardam isso, embora se presuma que estes festivais associados aos mortos ou espíritos que partiram estejam enraizados nas práticas pagãs, né, dos druidas e celtas também, tá certo? Então, meus amados, se nós procurarmos, nós vamos encontrar várias coisas, né? O dia 17 de Reshvan marca também o aniversário bíblico da ONU, a organização criada com o propósito de manter a paz. Olha só, segurança internacional. Olha que coisa tremenda. Leia lá para isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, desde que a ONU foi fundada, num ano sabático, né, em 1945, já existe há pouco mais de 11 semanas sabáticas. O número 11 também significa o caos, a desordem e o julgamento nas Escrituras. Reshivan 17 verá um alinhamento astronômico de duas partes com o tema de julgamento. Um planeta menor, ou asteroide, né, chamado de 6.000 Nações Unidas, entrará na constelação de Libra, cuja balança de justiça significa julgamento. No mesmo dia, o Sol, símbolo do Senhor, também entrará em Libra, o signo do julgamento. Amados, se eu ficar aqui, nós vamos encontrar muitas e muitas coisas aqui interessantes. Eu vou fazer um estudo mais abrangente e você vai ver que no dia 24 também de Reshvan, o Sol cruzará a estrela mais brilhante de Libra. Então, muitas coisas estão querendo, né, nos dizer aí. Então, se você começar a estudar e a buscar, você vai ver que as coisas estão se encaixando. Cada peça no seu lugar, né?
Então, esse mês está recheado de coisas interessantes que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo agora e coisas que vão acontecer no futuro. Mas o mais importante de tudo, eu tenho ensinado às pessoas, é o padrão do reino. É você viver no padrão do reino. É você estar praticando aquilo que o próprio Yeshua pediu para fazer. Levar consciência, dar consciência às pessoas. Muitas igrejas, eu não tenho nada contra isso, mas vivem muito mais em entretenimento e festas mundanas do que qualquer outra coisa. Antigamente, a sinagoga era um lugar de estudos proféticos e profundos, e também tinham sinais e poder. Tá? O próprio Yeshua curava as pessoas nas ruas. Você vê a igreja praticando isso no dia a dia? Então, meus amados, aonde não há manifestação do Espírito, é somente um aglomerado, um ajuntamento de pessoas. Então, por isso que a terra está passando o que está passando. E eu creio que haverá um remanescente e que nesses dias sinais e maravilhas vão acontecer através da mão daqueles pastores que estão encostados aí, que foram desprezados, igrejinhas, né? Chamados de igrejinhas. Igrejas grandes vão ter que procurar esses pastores, porque nesses lugares grandes a unção já não tem mais. São esses os pastores que serão procurados dia a dia. Esses pastores terão uma unção específica de uma força fenomenal na cura, sinais e prodígios. Estamos vivendo o tempo do fim. Não sabemos a hora nem o dia, mas tudo que está acontecendo são peças fundamentais para o quebra-cabeça. Nós podemos trazer outros temas aqui relacionados com aquilo que está acontecendo hoje, para que você possa entender e entrar nessa escola de fundamentos profundos. Eu convido a você que esteja conosco no nosso canal, se inscrevendo, estudando o hebraico conosco. Vamos começar agora uma série de mensagens padrão do reino, para que as pessoas não se percam, para que elas entendam que elas estão aqui por um propósito. Não nasceram para si mesmas, mas nasceram para abençoar alguém. Há sim condições de você orar com uma pessoa e ela ser curada. Nós vamos abrir uma escola de cura, ensinar como isso pode acontecer, para que você perca o medo, seja ousado naquilo que você vai fazer, seja ousada, mulher, naquilo que você vai fazer. Deus está usando homens e mulheres com toda a força para o grande avivamento, a última colheita. Dar consciência às almas não é ganhar alma, é dar consciência para que elas possam entender sobre Deus, sobre o Eterno, sobre o grande Elohim, né? O grande Adonai, o Senhor de todo o universo, né? Que fez céus e terra. Entender nos pormenores, entender aquilo que tem que ser feito. Portanto, você é meu convidado a estar nessa escola, a aprender da letra, mas também ser ungido pelo Espírito, porque sem a unção do Espírito, amado, nós não fazemos nada, mas com a unção do Espírito, nós vamos desvendando também aquilo que está encaixado nas Escrituras. Muitas coisas vão ser reveladas nesses dias, entenda isso. Muita coisa será revelada nesses dias. Portanto, fique atento, fique aceso, porque vamos trazer aqui assuntos fenomenais para que você possa estar numa escola, Universidade das Escrituras, para que você possa aprender a verdade e fugir dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, tá certo? Então tem muita gente comprando comida enlatada, as pessoas pegam mais ou menos aquilo que ensinaram no passado e vão aplicando nos dias de hoje. Já não funciona mais. Se a pessoa não pesquisar, não entender a fundo, vai passar batido. Amados, se inscreva no canal, faça um bom comentário, né? Se tiver condições, nos ajude financeiramente também. Fale comigo, eu te falo como você pode fazer isso. Nos ajude, queremos ampliar essa escola, queremos fazer algo grande para que muitas pessoas venham a aprender. Fica aqui um grande abraço do profeta Newton Maximiliano para você